Boa noite a todos, eu sou Carolina Pimentel. Começa agora nos Corredores do Poder. A gente vai ver hoje que o Senado vota o decreto de intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro e o presidente Michel Temer participou em Itaguaí de um evento e destacou a importância da construção de submarinos. Começa agora o nosso programa na TV Brasil e em todas as emissoras públicas do país. Boa noite a todos. Bem, a gente começa falando dessa questão da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Na noite de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou esse decreto do presidente Michel Temer. Agora, hoje, o Senado deve votar esse decreto. Bem, o presidente Michel Temer emitiu esse decreto, assinou esse decreto, que prevê a intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. O Estado está enfrentando uma crise na segurança pública e essa aprovação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado, faz parte desse procedimento. E agora a gente vai então ao Congresso Nacional para falar com a Mariana Jungmann, que vai explicar um pouco para a gente como é que foi essa votação na Câmara dos Deputados ontem, essa aprovação, e também como vai ser hoje a votação no Senado. Boa noite, Mariana. Oi, Carolina Pimentel, boa noite. Olha, eu estou falando diretamente aqui do plenário da Câmara dos Deputados, A gente vai ter logo mais a votação desse decreto no plenário do Senado, mas a sessão do Senado, Carolina, inclusive acabou sendo adiada hoje por causa dessa sessão que está ocorrendo aqui nesse momento na Câmara dos Deputados, é uma sessão do Congresso Nacional. Essa sessão do Senado foi então remarcada para as 19 horas, quando os senadores começarão a votar aí o decreto, então, de intervenção no Rio de Janeiro. Mas esse decreto foi aprovado ontem aqui na Câmara dos Deputados, já era hora avançada, já era bem tarde da noite, quando foi concluída a votação do decreto aqui na Câmara dos Deputados por mais de 40 votos. Quem acompanhou os detalhes dessa votação, que ontem foi até tarde, foi a Daniele Popov, que está ao meu lado aqui agora. Boa noite, Daniele. Como é que foi essa votação aqui na Câmara ontem? Bom, Mariana, boa noite a todos. Foram mais de 6 horas de discussão aqui no plenário Ulisses Guimarães. O projeto, o pedido de intervenção federal do Rio de Janeiro foi aprovado então pelos parlamentares por 340 votos a favor, 72 votos contra e uma abstenção. Houve uma tentativa aí de obstrução, de impedimento da votação desse projeto feita pelo deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Ele entrou com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, mas o ministro do Supremo, Celso de Mello, disse que não cabia essa tentativa de impedimento, porque não cabe ao Judiciário analisar a conveniência de uma medida extraordinária que é feita pelo presidente da República. Bom, na abertura ontem da sessão, o presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, falou sobre a importância dessa intervenção federal no Rio de Janeiro e praticamente declarou guerra ao tráfico no Rio de Janeiro. Vamos ouvir um trecho dele. Estamos numa guerra contra o crime. Nossa arma é a Constituição e a nossa missão é defender a democracia, dando aos Estados os poderes excepcionais previstos na Constituição para assegurar a manutenção da ordem e do Estado democrático de direito. Infelizmente, esta intervenção torna-se urgente e necessária, porque o poder estadual exauriu sua capacidade para impor autoridade. É necessário asseverar isso. Aí sobre o interventor que foi nomeado pelo presidente Michel Temer, que é o general Walter Souza Braga Neto. Ele será subordinado diretamente ao presidente da República, não estará sujeito, então, às normas estaduais que, por acaso, forem de encontro com as ações de intervenção, Mariana, e as demais atribuições do Estado continuam com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Pois é, Daniele, e tudo isso aí, então, essa decisão sobre o escolhido, quais são os limites dele, tudo que está previsto dentro do decreto de intervenção não pode ser mudado. Não foi mudado ontem aqui no plenário da Câmara e não poderá ser modificado na votação
votação de hoje que ocorre também no Senado. Inclusive, até pouco tempo atrás, até agora há pouquinho, o presidente do Senado não havia ainda escolhido o relator desse decreto em plenário, embora 11 senadores tenham se proposto a assumir esse papel de ser o relator do decreto, mas ele não tinha escolhido ainda, disse que escolheria alguém favorável ao decreto, né, favorável à intervenção, mas, disse que escolheria alguém favorável, então, à intervenção, mas não tinha ainda escolhido esse nome e a Eunice Oliveira ressaltou justamente isso, que quem for o relator não vai poder fazer modificações no texto do decreto. Enquanto tudo isso ocorre aqui em Brasília, lá no Rio de Janeiro, hoje foi dia de operação, uma das maiores operações que aconteceram desde que os homens do Exército estão no Rio, e a gente lembra que eles estão lá desde antes do decreto de intervenção, né? Então eles já estavam lá por um decreto de garantia da lei e da ordem, e hoje houve uma grande operação lá no Rio. Quem vai trazer as informações para a gente sobre isso é Maurício de Almeida, né? Boa noite, Maurício. Olha, a gente não tem o Maurício de Almeida ainda lá no Rio, mas então, ainda comentando a questão do decreto, o líder do PPS, deputado Manente, conversou com a gente, Alex Manente, do PPS aqui da Câmara dos Deputados, conversou com a nossa equipe hoje e falou sobre essa questão do decreto e sobre como o decreto acaba abrindo, inclusive, a pauta do Congresso Nacional. Vamos acompanhar o que ele disse. Com a intervenção decretada pelo governo federal e aprovada aqui na Câmara e logo na sequência no Senado, nós teremos a suspensão da reforma da Previdência, que foi o grande debate da pauta econômica e da sangria que existia no governo federal no seu orçamento. Mas medidas serão adotadas e nós precisamos estar atentos para fazer na reforma tributária um equilíbrio fiscal, uma justiça com arrecadação e um gasto mais saudável e também a autonomia do Banco Central, que dará condições de nós termos investimentos no nosso país. Por isso, eu acredito que essa nova agenda será intensa, porque serão vários projetos e terá uma sequência positiva para o nosso país. Pois é, nós vamos falar ainda hoje mais sobre essa pauta econômica, tributária, que foi citada pelo deputado Manente nessa entrevista que ele concedeu para a gente, né? Inclusive uma pauta que foi anunciada ontem pelo governo no âmbito, aí no contexto dessa intervenção e do adiamento da reforma da Previdência. Mas antes, então, vamos definitivamente agora falar com o Maurício de Almeida lá na redação do Rio de Janeiro. Boa noite, Maurício. Olá, Mariana, boa noite. Agora estou escutando bem você. Hoje teve mais uma operação das Forças Armadas aqui no Rio de Janeiro. Essa operação, segundo o Exército, já estava programada antes da decretação da intervenção federal na segurança aqui do Estado. Os militares montaram bloqueios em diversas estradas federais e também no arco metropolitano. Também foi ocupada a favela Kelsos, que fica ao lado de um quartel da Marinha na Avenida Brasil, principal via de acesso para o centro do Rio de Janeiro. Ao todo, 11 pessoas foram presas. E hoje, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, se reuniu com o presidente do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. No encontro, ficou definido que não vão ser solicitados mandatos de busca e apreensão coletivos durante a intervenção federal aqui na segurança do Rio de Janeiro. O governador Luiz Fernando Pezão, que participou hoje de um evento com a presença do presidente Michel Temer, disse que além de investir na segurança, também são necessários que sejam criados novos empregos para ajudar o combate à criminalidade. Vamos escutar. O que nós precisamos no estado do Rio é de muita segurança. E o senhor está nos concedendo, está nos ajudando, está nos auxiliando, está sendo parceiro nosso. Mas nós precisamos muito de emprego, presidente. Precisamos que a atividade econômica volte fortemente. Que todo recurso que o ministro Meirelles puder colocar para cá, para a nossa região, para esses investimentos estratégicos, é fundamental. A gente só ganha a guerra da segurança pública com uma carteira assinada de trabalho. Todos os trabalhadores querem ter a sua carteira assinada.
sem dúvida alguma, o desenvolvimento econômico ajuda a reduzir a violência, assim como investir em educação. Mais educação, emprego, trabalho, tudo isso junto ajuda a reduzir a criminalidade, sem dúvida alguma. Mariana. Agora, Maurício, eu aproveito você aí, porque também aí no Rio de Janeiro hoje o presidente Michel Temer teve uma pauta relacionada à segurança, mas aí não tão diretamente à segurança pública do Rio de Janeiro, mas à segurança de todos nós brasileiros, né? Fala mais sobre isso pra gente. É isso mesmo, Mariana. Teve este evento, o presidente Michel Temer participou da solenidade do lançamento da parte final da montagem do primeiro submarino nuclear brasileiro, que aconteceu no estaleiro na cidade de Itaguaí, no sul do estado do Rio de Janeiro. Esse submarino faz parte de uma série de 5 submarinos ao todo que a Marinha está investindo. No programa estão destinados 30 bilhões de reais para a montagem desses 5 submarinos. O presidente Michel Temer acompanhou o lançamento dessa fase final da construção do submarino e disse que o investimento em segurança é fundamental para a soberania do país. Proteger nosso vasto patrimônio marítimo, na verdade, é proteger recursos vitais para a nossa economia, em favor, precisamente, não só das gerações presentes, mas também das gerações futuras. Também estamos escrevendo, convenhamos, mais um longo capítulo de nossa longa trajetória rumo ao Brasil do conhecimento, da inovação, do progresso. Por isso que registro os benefícios do ProSub vão muito além da esfera militar. Ao construirmos os nossos submarinos, nós estamos construindo saber, estamos construindo autonomia tecnológica, estamos abrindo novas fronteiras para a nossa medicina, para a nossa matriz energética, para a nossa ciência. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, também participou dessa solenidade e ressaltou a importância da modernização das Forças Armadas brasileiras. Vamos escutar. É preciso que o Brasil tenha uma capacidade de dissuasão para defender a sua soberania, o seu território e os seus interesses. Pois bem, é isto que nós estamos a celebrar aqui, esse entrelaçamento de um país que prima pelo respeito ao direito aos povos e às gentes e ao direito internacional, mas que, embora pacífico, não é desarmado, nunca será desarmado na defesa do seu povo e dos seus interesses. Vamos torcer para que nunca aconteça uma guerra e que o Brasil não precise utilizar esses submarinos. Mas ter um submarino nuclear, ter umas forças armadas modernas, realmente isso é fundamental para a garantia da soberania, como pontuaram aí tanto o presidente Michel Temer quanto o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida, falando com a gente diretamente do Rio de Janeiro. E olha, do Rio a gente vai para São Paulo, da pauta de defesa e tecnologia, a gente vai agora para a pauta de educação. Vanessa Casalino, você acompanhou aí um evento importante, reuniu o ministro da Educação hoje, né? Como é que foi isso? Verdade, Mariana. Boa noite para você, boa noite a todos. Ministros da Educação e educadores de 10 países ibero-americanos se reuniram hoje aqui em São Paulo para discutir o futuro da educação na região e os desafios. Logo após o encontro, o ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que o governo vai lançar um edital com oferta de vagas para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e também para o novo Programa de Residência Pedagógica. O objetivo é melhorar a qualidade da formação profissional inicial dos professores. Vamos ver o que disse o ministro? Até o final de fevereiro, começo de março, nós vamos lançar o edital, tanto de oferta de vagas para o PIBID, que é um programa já consagrado, que está sendo aprimorado, inclusive com a maior e melhor participação de estados e municípios, que serão nossos parceiros, junto com as universidades, e também o novo programa de residência pedagógica, que é a grande inovação na formação de professores dentro da política pública lançada e apresentada recentemente pelo Ministério da Educação.
E olha só que notícia boa, ainda na área da educação, o número de matrículas de estudantes imigrantes em escolas brasileiras mais do que dobrou em 8 anos. Em 2008 foram 34 mil matrículas de imigrantes ou refugiados e em 2016 foram quase 73 mil. As informações são de um levantamento feito pelo Instituto Unibanco com base nos dados do Censo Escolar de 2016 do Ministério da Educação. E em outro destaque dos corredores do poder aqui de São Paulo, a Defensoria Pública do Estado conseguiu na Justiça uma decisão que permite que alunos com autismo continuem estudando nas escolas conveniadas. O Estado vai ter de custear as mensalidades e o transporte, mas ainda cabe recurso, Mariana. Obrigada, Vanessa Casalino. Duas boas notícias para os estudantes, então, né? Obrigada, Vanessa. Olha, no próximo bloco a gente vai falar da pauta econômica que foi anunciada ontem pelo governo e como ela repercutiu aqui no Congresso Nacional. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, estamos de volta. Eu sou Mariana Jungmann e a gente traz para você as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco você viu com a gente que daqui a pouquinho começa no Senado a votação do decreto que trata da intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Nesse momento aqui a gente está na Câmara dos Deputados, onde está se encerrando aí uma sessão do Congresso Nacional. E olha, ontem o governo, junto aí no escopo desse decreto de intervenção, anunciou que a reforma da Previdência acabou ficando adiada. A votação que estava marcada para essa semana vai acabar não ocorrendo nesse primeiro semestre, pode acontecer somente em novembro. E aí, então, o governo também apresentou uma nova pauta econômica, uma pauta aí mudando o enfoque da pauta econômica, selecionou alguns projetos prioritários e a Daniele Popov, que está comigo aqui hoje, veio da redação, né, Dani? Está aqui comigo hoje, vai dar alguns detalhes dessa nova pauta do governo, né, Dani? Oi, Mariana, é isso mesmo. O governo apresentou essa nova pauta ao Congresso com 15 propostas para melhorar os indicadores econômicos no país, né? Então, essas pautas são focadas na economia brasileira. Vou citar algumas delas, como, por exemplo, a reforma do PIS/COFINS, que é a simplificação tributária. Esse projeto ainda deve ser enviado ao Congresso Nacional. Entre essas pautas também está a autonomia do Banco Central, outro projeto que ainda deve ser enviado ao Congresso Nacional. Dentro dessas propostas do governo, a lei de regulamentação das agências reguladoras, a desestatização da Eletrobras, o programa de recuperação e melhoria empresarial das estatais e tantas outras, né, Mariana, pautas econômicas que eu não vou citar aqui porque são pautas muito específicas, é até difícil para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte entender, mas enfim, são projetos, alguns que precisam ainda ser enviados, outros que já estão na casa, mas projetos que têm esse objetivo aí de melhorar os indicadores econômicos do país. E há, inclusive, né, Dani, projetos que o governo vai enviar, mas que já existe projeto semelhante tratando dessa questão aqui no Congresso Nacional, como, por exemplo, esse da autonomia do Banco Central, que é um projeto que o senador Renan Calheiros já havia apresentado quando era presidente do Senado, enfim. Há também uma previsão de reoneração da folha de pagamento, né, um projeto que revê a desoneração da folha de pagamento. E aí, justamente porque já existem vários desses projetos em tramitação no Congresso Nacional, o anúncio desses 15 pontos aí ontem pelo governo não foi muito bem recebido pelos presidentes das duas casas aqui hoje não, viu? O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, diz que considerou inclusive aí um desrespeito com o parlamento por parte do governo a anunciar como pauta dele, do governo, projetos que já estão aqui tramitando no Congresso Nacional, que já são de iniciativa de parlamentares, e disse que é preciso que o governo aguarde o tempo das duas casas votarem as suas matérias aí, então deu uma cobrada. Eunice Oliveira também falou hoje mais cedo, disse que o governo pode sim sugerir a sua pauta, mas que quem define o que vai ser pautado nas duas casas são os presidentes das duas casas. Agora,
já no governo, né, essa questão aí da mudança da reforma da Previdência trazia então a necessidade de uma pauta que trouxesse resultados imediatos, né, assim, resultados fiscais. Hoje o ministro Henrique Meirelles inclusive falou sobre isso, disse que essa pauta econômica não vai ter o mesmo impacto que teria a aprovação da reforma da Previdência, impacto fiscal, mas também que a reforma da Previdência teria um impacto fiscal de longo prazo, né, no longo prazo, e que essa pauta que está sendo proposta pelo governo é mais voltada para um impacto mais imediato. Henrique Meirelles, que ontem, inclusive, conversou com ontem não, né? A conversa foi gravada anteriormente, mas ontem foi ao ar a entrevista dele no Conversa com Rosiane Kennedy, e aí uma das perguntas que a Rosiane fez para ele foi justamente sobre como é aí a velocidade que ele gostaria de tocar a economia, enfim. Vamos acompanhar um trechinho dessa conversa de ontem da Rosiane com Henrique Meirelles. A confiança no Brasil é cada vez melhor. Até um ano atrás, um ano e meio atrás, existiu uma expectativa muito boa de que o Brasil ia sair da crise. Agora não, o Brasil saiu da crise, vai bem. Para pilotar a economia, o senhor queria ir em qual nível de prudência? Olha... Acelerando muito? Não, sem assumir riscos excessivos, né? Mas andando na maior velocidade possível, sem risco de capotar, de ter acidente. O Brasil já está livre desse risco de capotagem? Sim, está. No momento, sim. Bom, então esse foi Henrique Meirelles aí na conversa com Rosiane Kennedy ontem. Ainda sobre essa pauta econômica aí, né, que tem a ver com o governo, com o tempo do governo e com o tempo do Congresso, hoje o presidente do Senado recebeu representantes das micro e pequenas empresas, porque aqui nessa sessão do Congresso de hoje, que está ocorrendo nesse momento, havia uma grande expectativa de que fosse votado o veto presidencial ao projeto que tratou de refis, né, de refinanciamento de dívidas de grandes empresas, e no qual o Congresso inseriu a possibilidade de refinanciamento para pequenas e microempresas e que foi vetado pelo presidente. Então, hoje, Eunice Oliveira disse que recebeu essa demanda das micro e pequenas empresas, não pautou esse veto para hoje, porque ficou de conversar com o governo para buscar uma saída, uma vez que ele deve pautar isso na próxima sessão, e a tendência é que o Congresso derrube esse veto, então, da questão do refis para as pequenas e microempresas. E aí, então, vai haver uma conversa com o governo até a próxima sessão do Congresso Nacional. Agora, a gente vai falar com a Carolina Pimentel novamente lá na Agência Brasil, né? Porque, Carol, hoje o PTB aqui do Congresso recuou da indicação de Cristiane Brasil, né, para o Ministério do Trabalho. É isso mesmo, Mariana. O PTB anunciou a desistência da indicação da deputada federal Cristiane Brasil para o comando do Ministério Público. Foi divulgada em uma nota à imprensa que foi divulgada no Twitter. O presidente nacional do partido e pai da deputada, Roberto Jefferson, ele atribuiu essa retirada da indicação à indecisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, em não julgar essa questão ainda neste primeiro semestre. De acordo com a nota, a decisão do partido visa proteger a integridade de Cristiane Brasil e não deixar parada a administração do Ministério do Trabalho. O PTB ainda não anunciou quem vai substituir Cristiane Brasil nessa indicação para o Ministério. A gente lembra que a nomeação de Cristiane Brasil foi anunciada pelo presidente Michel Temer no dia 3 de janeiro, mas a deputada foi impedida de tomar posse por força de uma decisão judicial da Vara Federal que fica em Niterói, no Rio de Janeiro. Essa posse também foi suspensa por decisões da segunda instância da Justiça Federal no Rio de Janeiro e pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. Vamos agora então aos estúdios da Rádio Nacional. Jéssica Gonçalves traz para a gente informações sobre o afastamento do deputado Paulo Maluf, né, Jéssica? Boa noite. É sim, Mariana, boa noite a você e a todos. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afastou do mandato o deputado federal Paulo Maluf. Maluf está preso em Brasília desde o dia 20 de novembro. Ele foi condenado a 7 anos e 9 meses de prisão por desvios cometidos enquanto foi prefeito de São Paulo. Rodrigo Maia também convocou o suplente de Paulo Maluf, o ex-deputado e ex-prefeito de Mogi das Cruzes, Junji Abe. Ele confirmou que vai assumir a vaga de Maluf e pode tomar posse ainda hoje na secretaria da mesa diretora
fora da Câmara. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, que representa Maluf, declarou que o deputado não foi informado sobre o afastamento e que Rodrigo Maia pediu que ele apresentasse a defesa, que será levada ao plenário da Câmara. Agora caberá aos demais deputados decidir se o mandato de Paulo Maluf será mantido ou cassado. Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, hoje também a equipe de jornalismo da EBC, tanto da Agência Brasil quanto da própria Rádio Nacional e da TV Brasil, está acompanhando lá no Supremo Tribunal Federal uma votação sobre um habeas corpus que teria aí efeito coletivo para que mulheres grávidas ou mães até 12 anos de idade, de filhos até 12 anos de idade, né, recebam esse habeas corpus para responder processo em liberdade, as que estão presas preventivamente. E aí, então, o resultado desse julgamento do Supremo Tribunal Federal a gente vai trazer para você aqui amanhã. A gente tem também algumas manchetes aqui da Agência Brasil. Compradores de distribuidoras da Eletrobras terão que investir 13 bilhões de reais. E STJ nega pedido de liberdade ao ex-ministro Henrique Eduardo Alves, que também é ex-presidente aqui da Câmara dos Deputados. Com isso, a gente encerra o noticiário de hoje. Para você, uma boa noite. A gente te espera aqui amanhã.